pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso 5º Mecanicast, o podcast da Mecânica Avançada. E nesse podcast nós vamos falar sobre como ser um reparador acima da média. E para nos ensinar, passar um monte de informação sobre esse assunto, nada mais, nada menos do Alex Tadeu na área. E aí, Celso? E aí, tudo Alex bem? Tadeu na área? Tem que ser na área, né? Porque na área... Tem que ser na área, cara, porque pegou o bordão, né? Alex Tadeu na área, Alex Tadeu em Maringá, Alex Tadeu no Paraná, no Nordeste, no Centro-Oeste, aí agora foi embora, né, velho? Ô, gente, o Alex, ele dá muita informação técnica nas lives dele, nos conteúdos que ele faz pela RB Treinamento, com os parceiros. E ele vive rodando aí, dando treinamento de um monte de tema que é muito interessante e faz todo sentido para você que é reparador ouvir o que ele tem para falar para a gente poder pegar essas informações e aplicar no nosso dia a dia, né, Alex? Porque para você ser acima da média, você tem que ser diferente. Com certeza. Não adianta você tentar ser um cara acima da média na reparação se você fizer a mesma coisa que os outros. Então, eu mexo com injeção eletrônica, eu faço o reparo no sistema de injeção, eu faço o diagnóstico. Cara, mas muita gente faz a mesma coisa. Você quer ser um reparador acima da média? Você quer fazer a diferença no teu negócio em cima de um trabalho específico? Cara, você tem que fazer diferença. Eu, quando comecei a dar aula, né? Digamos assim, virei instrutor, porque eu sempre fui reparador, sou reparador até hoje. Certo. Mas quando a gente foi ministrar treinamentos, não estava adiantando muito eu falar da mesma coisa que os outros estavam falando. Eu tinha que pegar um nicho de mercado. Primeiro, você tem que saber no que você é bom. Você tem que se autodescobrir. Isso é importante para que você possa ser um reparador diferenciado dos outros. Ok. Então, o que aconteceu? Eu era um cara que... Eu vim da parte de acessórios automotivos. A sua formação de mecânico, de técnico, de eletrônico é do dia a dia ou existe alguma formação? Então, a minha formação oficial mesmo é o chão de oficina. É o chão. É o chão de oficina. O dia a dia. É o dia a dia. Em 1989, meu irmão montou uma loja de som e acessórios. 89. E ele falou assim, 89. Pois é, sou velho. E aí ele falou assim, cara, você quer trabalhar comigo? Eu falei, mas eu não sei fazer nada. Ele falou, não, mas você vai aprendendo aos poucos. Eu fui lá para poder instalar alarme. Naquela época era alarme, farol de milha. Eu sou da época do toca-fitas. Do equalizador Tojo. Entendeu? Não é que eu sou velho, eu sou da... né? Eu sou da... Velha guarda. Isso, eu sou o cara... Eu sou mais velho que você, meu filho. Com certeza. Você tem 44, você falou? Eu tenho 44 anos. Eu tenho 46. Então, o que você tá falando pra mim é uma coisa do meu dia a dia, né? Uma coisa que eu vivi, todas essas paradas. A gente viveu uma transformação automotiva na reparação, coisa que foi impressionante. Eu posso, assim, ter um know-how de falar que eu saí do carburador e hoje eu tô no veículo híbrido. Eu vi toda essa transformação. Então, assim... todo mundo estava migrando dessa transformação, né? Vindo a parte da injeção eletrônica de um bico, depois veio a de 4 bicos sequencial, depois veio a injeção direta. Cara, eu vivi tudo isso. E assim, é prazeroso você olhar lá para trás e falar assim, cara, que legal que eu vivi essa época. Que legal, que bacana que eu vivi essa época. Ô Alex, mas para você se interagir, para você entender de como funciona cada sistema, porque eu já participei de alguns treinamentos seus, e eu entendo que você tem um conhecimento técnico muito interessante, muito legal. Você realmente vai ao fundo quando o cara pergunta, lógico, né? Porque também tem situações que não adianta a gente ficar falando muita coisa, né, lá do princípio, porque a pessoa não vai entender. Uhum. Mas eu já percebi que quando a pessoa te pergunta alguma coisa, lá da fonte, às vezes um conteúdo que é mais técnico, mais pro lado de engenharia mesmo, você consegue responder. De onde saiu esse conhecimento? Cara, esse conhecimento saiu praticamente do dia a dia. Porque assim, eu sempre fui um cara que enfrentou desafios na parte da reparação. Então, por exemplo, chegou um primeiro carro para mexer no airbag. Cara, eu não sabia nada de airbag. Eu não sabia nada de sistema de ABS. Quando eu falo não sabia nada, eu sabia o que era, mas eu não sabia como funcionava. E hoje, para você fazer qualquer tipo de diagnóstico automotivo, você tem que entender do sistema. Ponto. Não tem por onde você correr.
Como eu não sabia como funcionava, eu fui correr atrás da informação. E nós éramos de uma época, você pode concordar comigo isso, que era muito mais difícil ter uma informação, ter um diagrama elétrico, ter um funcionamento de um sistema, ter uma apostila. Era muito mais difícil. Hoje está muito mais fácil. Mas só que a quantidade de coisas que tem hoje é muito maior. Então o que aconteceu? Eu tive que ir para a prática. Então assim, chegava carro que estava com o airbag estourado, eu pegava para trocar os kits do airbag e saber como é que eu ia voltar isso daí a funcionar de novo. Então, eu não tinha um conhecimento da engenharia da coisa. Eu tinha um conhecimento da prática, da desmontagem, como é que tira, como é que coloca, como é que faz o diagnóstico, como é que testa. Se pode testar com algumas ferramentas. Então, 90% do tempo foi no chão de oficina. Eu me lembro que quando eu peguei o primeiro carro com airbag para fazer a troca, eu fiquei 3 dias no carro. De medo. Não, de medos não só, mas de como que eu ia desmontar isso, porque eu tinha que desmontar o que estava estourado para montar o que que não estava estourado, para montar na época usado, para na hora que eu colocar no lugar não estourar de novo. O meu medo era montar tudo, na hora que eu desse partida explodisse tudo e eu ia ficar, né? Eu ia ficar, enfim. Então, assim. Ia ficar com prejuízo. Não, na verdade, eu ia ficar com medo de, na hora de ligar, explodir, porque eu tinha medo. Não era um prejuízo financeiro, mas o medo, por exemplo, de me machucar. Entendi. Porque eu já estava vendo algumas situações que, porra, se você tiver um carro que não tem airbag, você pode morrer. Quando você tem um carro que tem um sistema de airbag, diminui. É uma média, tá? Diminui em cerca de 30% o risco de morte. Cara, é muito alto. Não, é bom. Sabe? É bom, cara. Então, assim. Só que se você não souber utilizar, ele pode te machucar. E todo final de treinamento hoje, eu acabo o treinamento de airbag, ABS e direção elétrica, eu vou detonar um airbag no final. Eu acho que eu sou o cara que mais detona airbag no Instagram e no YouTube, sou eu. Não tem mais ninguém que faz isso. Não tem mais ninguém que vai lá e espeta um 12 volts no airbag e explode ele. Pra que eu mostro isso? Pro reparador, pro cara que tá participando do treinamento, entender que é fácil, desde que você tenha o conhecimento do sistema. Entendo. Como a gente não tinha o conhecimento, eu tive que correr atrás. Como é que eu corri atrás? Eu tive que mexer, cara. Eu tive que desmontar. Então, vinha muito carro de leilão na minha mão. Que estava batido, os airbags estourados, chicote cortado. Já tinha carro que era completo, Mercedes, BMW naquela época. Tô falando ali de 98, 99, começo da década de 2000, que vinha muito carro para mim para eu desmontar inteiro, pro cara fazer a reparação da flanela e pintura, e eu ia montar esse carro para ele. E como não tinha muita informação técnica no papel, então eu tinha que anotar tudo que eu estava fazendo. Então eu ia desmontar um carro, o que eu fazia? Desmontei o volante. Depois eu desmontei o console. Depois eu desmontei com muita cautela, com muita cautela. Pra poder montar de novo. Prestando atenção. Por incrível que pareça, nessa parte eu sempre fui organizado. Até os parafusos eu separava. Ó, esses parafusos eram de tal lugar, os outros parafusos de tal lugar. Esses parafusos eram do cinto. E assim eu comecei a entender que cada carro tinha um sistema muito semelhante, quando a gente está falando de airbag. Então, o conceito era igual para todo mundo. Só que mudava a forma física do módulo, do airbag e tal. Mas era todo mundo igual. Então, eu comecei a criar uma experiência do tipo, cara, tem um defeito de airbag, leva pro Alex. O Alex resolve. Mas eu não apagava a luz. Né? Então, eu não apagava a luz. Eu fazia com que ele voltasse a funcionar. Era diferente. Porque, infelizmente, assim como toda profissão, sempre tem uma meia dúzia que faz uma coisa ao contrário. Sim. Tem gente que apaga a luz. Então, assim, a gente tentou trazer ao máximo desse conhecimento para que pudesse trazer um benefício para quem está usando o carro. Eu sempre me preocupei muito na hora que eu montasse um carro, aquele airbag, se ele tivesse que ter uma colisão novamente, vai funcionar? Ele vai funcionar. Essa era a minha preocupação. Então, era chão de oficina, cara. Não tem conversa. Não tem conversa. Mas, lógico, se você puder fazer algum trabalho para treinar, para estudar, para conhecer, hoje tem um monte de coisa que a gente consegue fazer. Claro, e assim, pessoal, tudo isso que o Alex acabou de falar pra gente faz a gente entender o quê? Que com a experiência que ele tem, tá? Desde 90 e tanto, que ele já mexe com airbag e ABS, e ele tá todos esses anos, ele viu todas essas evoluções, tá? E ele conhece não só na teoria, mas principalmente na prática, porque ele já desmontou e ele já viu. Então, você pegar um treinamento desse cidadão, desse rapaz, desse instrutor,
e você participar, o que você vai fazer? Você vai estar encurtando um caminho. É isso aí. Né? Porque eu entendo que muitos reparadores não tá mexendo todos os dias com o carro batido, não tá desmontando tudo de airbag. Então ele não precisa passar todos esses anos fazendo isso. Não, ele vai lá com alguma pessoa que conhece, aprende, né? Pelo menos ali entender como funciona e alguns macetes pontuais. Para quê? Para quando chegar o carro na tua oficina, você não estar despreparado. Você saber o que pode fazer e o que não pode fazer. É isso aí. É isso aí. Na verdade, Alex, isso é em qualquer ramo, tá? Qualquer ramo, gente. Se você tiver uma condição de pagar um treinamento, um mentor, para ele te encurtar o caminho, faz toda a diferença. Com certeza, porque eu sempre acreditei que a informação, o conhecimento nunca vai ser demais em qualquer tipo de profissão. Nunca, cara. Eu nunca vi um médico parar no tempo. Eu nunca vi. A não ser que ele não queira. O reparador é igualzinho, cara. Se ele parar no tempo, ele só vai ter aquela limitação. Ele não vai conseguir fazer a diferença. Ele não vai conseguir ser diferente daquilo que ele está fazendo. Quando a gente chega num treinamento que a gente faz hoje, o que eu foco bastante e tento colocar na cabeça do reparador? Eu quero que ele entenda que, além de ele encurtar esse tempo do diagnóstico, além de ele conhecer algumas técnicas específicas, ele vai fazer com segurança e vai ganhar dinheiro. Essa é a jogada. Eu não quero que ele... Tá, ele vai ficar milionário. Não, não vai ficar milionário. Mas naquilo que ele já sabe, naquilo que ele já usa, se ele conhecer mais algumas técnicas específicas, por exemplo, o cara vai fazer um alinhamento do carro mecânico, vai colocar numa máquina de alinhamento e vai fazer a mecânico. Ponto. Cara, em algumas situações, ele vai ter que mexer no volante e lá no volante tem uma bolsa de airbag. Então, quer dizer, ele não vai fazer isso para consertar o carro que tem defeito de airbag. Mas ele vai usar isso indiretamente para consertar o volante, porque na hora do alinhamento o volante ficou torto. Em outras ocasiões, o que vai acontecer? Ele ia ter que chamar uma pessoa que fosse especializada para tirar a bolsa do airbag, para ele alinhar o volante e colocar a bolsa do airbag de novo. Porque tem todo um ritual, tem todo um processo de segurança para isso. Se ele já tiver esse conhecimento, ele não vai chamar esse cara. Ele mesmo vai poder fazer. Ele mesmo vai poder agregar isso no serviço que ele está fazendo. Até porque não é um conhecimento tão amplo, né? Não é, cara. Um treinamento que nem você deu esse final de semana, que a gente tava... quanto de conhecimento? Não tem, cara. Não tem como. Então, assim, o reparador, ele tem que entender... Primeiro, ele não vai saber de tudo. Ele não vai conseguir saber de tudo. De todas as informações que o carro precisa. Mas se ele tiver o conceito de cada coisa, isso vai ajudá-lo, vai ajudar ele a ser diferente e vai fazer ele ganhar dinheiro. Quando eu falo fazer ganhar dinheiro, eu não quero falar para ele que ele vá... Eu não quero iludir o reparador, que ele vá chegar e falar assim, não, agora eu tô bem para fazer esse tipo de reparo, eu tô especialista. Não, não é isso. É que ao invés dele ficar chamando outras pessoas, perdendo tempo com outras situações... Ele mesmo pode adquirir isso, ele mesmo pode colocar em prática e diminuir o tempo do carro dentro da oficina. É ali que ele vai ganhar dinheiro. Com certeza. Não, é exatamente isso. Gente, essa questão de investir em você mesmo é muito importante. E se você investe, né, em conhecimento, em treinamento... Nesse momento você vai fazer o quê? Você vai conseguir se safar desse problema. Claro, ressalvo algumas situações que realmente precisam de um especialista. Com certeza. Às vezes você precisa de um especialista em imobilizador, porque não dá para você ter todos os equipamentos. Não dá. Você precisa de um equipamento específico, você vai ter que contratar alguém que tenha. Exatamente. Às vezes você precisa de um especialista na parte de câmbio automático, porque nem todo mundo mexe com câmbio automático. Então, você ter essa parceria, ela é importante. Mas o trivial, a gente tem que fazer. Porque senão você acaba perdendo dinheiro. Por incrível que pareça, o nosso treinamento ele é básico. Com todas essas informações que a gente passa no treinamento, cara, é um treinamento de 24 horas. Começa sexta-feira e termina domingo. Nós falamos de 5 sistemas. De airbag, de ABS, de direção elétrica, de TPMS, de freio de mão elétrico. Mas por que você fala de tudo isso? Porque está todo mundo interligado hoje. Está todo um sistema depende do outro para funcionar. Então, assim, se eu falar só de airbag e não conseguir falar de ABS, eu não vou conseguir unir os dois em um diagnóstico, por exemplo,
quando o controle de estabilidade tiver com problema. Ei, o controle de estabilidade depende dos dois. Então Tem tudo a ver, né? eu preciso que o reparador entenda como um conceito que esses dois sistemas estão interligados. E o que ele precisa prestar atenção em tudo isso? Para que ele possa fazer a diferença. Que ele faça a interpretação na hora do diagnóstico. E é isso que eu bato a tecla praticamente o treinamento inteiro, cara. Inteiro. Eu não fujo dessa tecla. Eu quero que quando ele conecte um equipamento, quando ele faça uma medição elétrica, quando ele use o osciloscópio, eu quero que ele interprete o que ele está vendo. Para poder exatamente ter a certeza. Cara, realmente eu vou trocar o componente. Ou eu vou tirar, vou fazer a reparação. Ou, cara, aqui não tem nada de errado. Eu vou partir para outra caixinha, vou partir para outro tipo de diagnóstico, porque eu sei que aqui está funcionando. Essa é a sacada quando a gente faz esse tipo de trabalho em cima de um reparador, para o reparador poder entender o que ele está vendo, o que ele está medindo, para tomar a decisão correta. E se ele toma a decisão correta, diminui o tempo do diagnóstico, ele vai ganhar dinheiro. Com certeza. Eu acredito que essa linha de raciocínio ela é muito importante. Porque aqui nós vendemos o New Tecnoscópio, como você sabe, e a gente tem, né, muitos clientes, né? E esses clientes sempre ligam pra gente aqui no suporte e ele não segue uma linha de raciocínio. É muito difícil. Aí eles começam a se atropelar. E, gente, por incrível que pareça, esses atropelos são por pura falta de conhecimento. É isso aí. Aí você fala assim pra mim, Celso, mas é muito caro fazer o treinamento do Alex, é muito caro comprar a plataforma mecânica avançada, New Tecnoscópio. Inclusive, o Alex Tadeu está na nossa plataforma com o curso de airbag, um curso muito legal, parabéns, ficou muito bom o seu curso. Eu que agradeço aí o convite, e você sabe que se é para levar informação, a gente vai levar informação para os 4 cantos, aonde for necessário, onde a galera tá pedindo, e ainda mais num formato EAD, que o cara pode assistir em casa, pode colocar numa televisão dentro da oficina, fazer os colaboradores assistirem o curso, para que todo mundo possa ter o mesmo conhecimento e agregar isso na oficina. Cara, isso não tem preço. Você não sabe a satisfação que eu tenho de estar aqui, cara. Que bom. Mas como eu estava falando sobre a linha de raciocínio, gente, para você desenvolver essa linha de raciocínio, se caso você fala, pô, Celso, eu ainda estou começando. Gente, o Alex tem o Instagram dele, que é a ARB Treinamentos. @ARB Treinamentos. @ARB Treinamentos. Nós temos o nosso @Mecânica Avançada Oficial. Temos o canal do YouTube. Você tem canal do YouTube também, né? Tem, também. Você alimenta ele? Por enquanto ele tá meio parado, mas a gente tá montando um projeto para levar o conhecimento também online, né, através dos vídeos do YouTube, porque vai ter um lançamento muito bacana em dezembro, mas por enquanto eu não posso falar nada, eu tenho que ficar quieto. A galera tá até chamando aqui no WhatsApp porque a gente tem uma reunião, mas tem alguma coisa lá no YouTube sim que vai te ajudar com bastante. O meu foco é o diagnóstico eletrônico, Celso. Entendo. É o meu foco. Meu foco é o diagnóstico eletrônico. Eu tenho uma cisma de tentar passar aquilo que o equipamento está mostrando na tela. E isso não é só o scanner. É o multímetro, é o scanner, é o osciloscópio. É os 3. Sim. Por quê? Sempre falo em todas as palestras, sempre falo nos meus treinamentos, que se você tem que ter 3 pilares para você fazer a diferença dentro da tua oficina. 3 pilares. Conhecimento conceitual. Cara, eu não preciso conhecer tudo, mas se eu conhecer um pouco de cada coisa e entender como funciona, já vai me ajudar muito. Literatura técnica. Cara, a mecânica avançada está fazendo um trabalho excepcional nos esquemas elétricos. Eu preciso ter isso na oficina, cara. Eu preciso ter um mapa. Eu preciso ter um diagrama elétrico para eu entender da onde está partindo e para onde tem que chegar. Eu preciso disso. Sem isso, não dá, cara. Não dá. Por mais experiência que você tenha no sistema, é complicado você. Cada carro muda o tipo da coloração do fio, muda a pinagem. Se eu não tiver um mapa para identificar, fica difícil. Em terceiro, aparelhos de medição, cara. O multímetro, o scanner, o osciloscópio, os medidores de pressão de motor. Eu preciso ter isso aí, cara. Se eu tiver esses 3 pilares, Celso, ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar no sentido de eu vou receber qualquer tipo de carro, eu vou receber qualquer tipo de sistema que tenha uma avaria, por procedimentos, eu vou conseguir chegar no diagnóstico. Porque o mecânico tem que pôr uma coisa na cabeça dele, o reparador. Reparador não procura defeitos, reparador faz diagnóstico. Se ele colocar isso na cabeça dele, você pode ter certeza, ele vai dar valor, não é valor financeiro, valor em cima daquilo que ele está fazendo. Ele vai poder cobrar em cima disso, porque ele deu valor.
Então, se ele deu valor, ele vai poder cobrar. E se ele puder cobrar isso daí e diminuir o tempo, cara, o giro de automóveis dentro da oficina dele vai ser maior. O que vai fazer? Ele vai aumentar o ticket médio. Parece que a gente falando aqui é fácil. Não, não é fácil. É complicado. Você implantar isso. É um processo. Você implantar isso numa oficina do dia para noite, você não vai conseguir. Você não vai conseguir isso. Eu acordei hoje eu vou fazer o que o Alex está falando, o que o Celso está falando. Não, não é fácil. Mas se você for disciplinado no sentido de eu vou fazer isso todas as vezes que eu entrar um carro aqui, eu vou fazer um checklist, eu vou fazer um checklist de diagnóstico. Eu tenho um checklist de diagnóstico de direção elétrica, velho. E toda direção elétrica, quando você vai fazer um diagnóstico, começa pela bateria. Então, por exemplo, o New Tecnoscópio tem uma função que eu vejo queda de tensão na partida. Sim. Eu faço isso por imagem. Cara, você quer coisa melhor? Eu consigo documentar isso. E eu consigo agregar isso no diagnóstico que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu peguei um carro que tem um defeito de bateria, eu não vou continuar o diagnóstico na direção elétrica. Porque eu preciso arrumar a bateria primeiro. Isso é um fato. Só que muito reparador ainda não conseguiu assimilar isso. Então ele fica onde? Focado no código de falha. Eu conectei o scanner, eu puxo o código de falha. Eu vou no código de falha. E não é bem por aí. No sistema de airbag ABS de direção, o nosso principal foco é leitura de parâmetro. Você entendeu? Sim, então claro. Quer dizer, eu preciso entender o conceito de como cada coisa funciona. Como é que funciona um airbag? O airbag funciona assim. Quando bater o carro, estoura a bolsa. É legal. Então como é que funciona o airbag? Cara, o airbag funciona assim. Bateu o carro, estourou as bolsas. Não. Tem uma conta. Tem desaceleração, tem gravidade, tem sensor de impacto. Eu preciso saber como é que cada um funciona. Sensores de colisão. Sensor de colisão, sensor de impacto. Cara, sensor de impacto eu testo com osciloscópio. Eu não testo com caneta, não testo com multímetro e nem com resistor que o pessoal conhece. No treinamento eu mostro isso. Por quê? Se eu entender como ele funciona, quando ele der defeito eu sei o que não está errado. Como é que funciona um sensor de ABS? Cara, quantos sensores tem no mercado? Tem 3. O indutivo, o Hall e o magneto resistivo. Não, desculpa, tem 4, porque tem agora que um é por rede. Olha isso. Os carros novos de Mercedes, BM, alguns carros da Volkswagen, o sensor virou um módulo. E ele troca informações com a unidade de comando ABS. Com protocolo de comunicação. Com protocolo de comunicação. Lembra muito a rede Lean. Não é igual, mas lembra muito a rede Lean. É um protocolo exclusivo. O sensor de impacto, ele é um protocolo de comunicação. Ele é um sinal digital. Eu preciso entender como ele funciona. Claro, se eu pegar um sensor de um Jeep e pegar um sensor de um Toyota, os sinais, na sua forma física, serão diferentes. Entendo. Porém, o conceito de funcionamento é igual. Pergunta e resposta. Então, um pergunta e o cara tem que responder. Quando o cara não responde, gera código de falha. Acabou. Mas pode ser o chicote com problema. Aí no treinamento eu falo, cara, quando for o chicote, o teste é assim. E quando for o sensor, o teste é esse. Eu separo 2 em menos de 5 minutos ele está com o diagnóstico pronto. Entendi. Então assim, não é fácil. Mas existe técnicas para que você possa utilizar isso no dia a dia e você diminuir o tempo em cima do carro. Com certeza. E gente, tudo isso que ele está falando, todos esses testes, segue ele lá no ARB Treinamento, que toda semana você faz uma live quase. Toda semana, toda quinta-feira às 20 horas, né? Tem uma live técnica sobre um assunto específico, sempre voltado para o diagnóstico eletrônico. E sempre ele ensina como faz esses testes. É igual, eu também faço live toda segunda-feira. E nessas lives a gente ensina um monte de coisa também. E são coisas que a gente ensina que está no curso. Que está no curso. Então, o camarada tem ele tem a condição de aprender sem gastar, somente Exato. Seguindo a gente. E pessoal, é assim, quando você quer ser diferente, quando você quer ser acima da média, tá? Você tem que procurar pessoas que te ensinem de verdade, mesmo que for nesses canais de YouTube ou Instagram, mas desde que passem informações ricas, aonde você possa aprender e utilizar isso no seu dia a dia. Só que não é do dia para noite, como ele disse. A gente tem que ser persistente. E outra, hoje com a internet, você pega um assunto, você bate um Google lá, você consegue esmiuçar tudo aquilo e entrar dentro do assunto e se tornar uma pessoa que conhece aquele assunto. Você sabe que acontece muito no treinamento? Muitos reparadores, eles têm muitas informações aleatórias. Assiste um vídeo no YouTube, assiste seu canal, pega uma informação no Google, num site original de montadora e tal.
Quando ele chega no treinamento, as dúvidas, elas estão florescendo. Borbulhando. Borbulhando, cara. O cara tá na pilha, ele fica assim na cadeira, né? Meu, eu preciso perguntar tal. O que a gente faz no treinamento? A gente passa uma parte teórica para ele entender o conceito de cada coisa. E aí, tem um carro. Né, cara, no nosso trabalho, a nossa bancada é o carro. E a nossa bancada sendo o carro é o que o cara vai mexer dentro da oficina dele. Uma coisa muito importante que você comentou é você estudar com pessoas que falam aquilo que fazem. Porque tem muita gente que fala, mas não prova na prática. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que refinar muito, a gente tem que filtrar muito isso. Quando a gente vai pro carro, não é que eu quero provar para ele que eu sei. Não. Eu quero mostrar para ele que existe uma técnica na qual ele não vai perder tempo. É isso. Então, quando a gente mostra o carro que desmonta, que coloca as medições lá com o osciloscópio, com o scanner, e que faz a interpretação, que desliga, que eu gero defeito. Às vezes eu faço uma brincadeira pessoal. Gerou um defeito no carro. Como começar? Então a gente tem uma turma de 10, 15 alunos, cara, são 10, 15 cabeças pensantes. E aí ele fala, vamos começar por aqui, vamos começar por ali e tal. Aí eu chego junto a todo mundo, pessoal, é assim, começa assim. Começa dessa maneira. E segue esses passos. Se pintar uma vírgula no meio do caminho, abre uma caixinha, escreve o que você está fazendo, documenta o que você está fazendo, que no dia que você pegar um carro que a informação for diferente, você vai saber onde que você tem que partir. Não é difícil. É o que eu falei, que você falou. Determinação, disciplina. Seja disciplinado. Quando você for disciplinado em qualquer coisa na sua vida que você for adotar, você pode ter certeza de uma coisa, você vai fazer a diferença no lugar onde você estiver. Isso não é fácil, isso é complicado. Mas antes da gente falar sobre essa superação, vamos falar sobre esses instrutores que são instrutores só de internet, né? Você vai fazer eu falar isso. Cara, é uma situação complicada, cara. São umas situações que... É complicado. Que eu vejo pessoas dando treinamento, principalmente de gerenciamento de oficina, e o cara nunca teve uma oficina. É difícil. Que know-how esse cara tem pra falar disso? Nenhum. Eu vejo gente dando treinamento de injeção eletrônica, mas o cara nunca fez reparo, ele só sabe a teoria, ele nunca teve ali na prática para ver o fumo, para ver, para ele chegar numa situação que ele vê assim, tá tudo certo e não funciona. E agora? E agora? Né? Então, gente, quando vocês for comprar um treinamento, quando você for seguir alguém na internet, aí nas redes sociais, dá uma olhada quem que é esse cabra, né? Veja o que ele faz. Veja o que ele faz, de onde ele veio. Exatamente. Veja o que ele é bom. Se ele é bom. Isso, acho que é o ponto mais importante. Porque eu acho que todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Agora, veja bem. Se você entrar nesse ramo... Eu vou falar isso para os instrutores. Eu não sei se eu posso falar isso. Acho que eu posso falar, né? Você pode falar o que você quiser, meu filho. Então, se você quer entrar nesse ramo... Quando eu falo nesse ramo, se você quer passar uma informação... Cara, passa aquilo que você sabe. Que você sabe não só no funcionamento normal, mas quando der defeito. Ou seja, tudo que a gente faz isso dentro de uma sala de aula ou de uma oficina é porque a gente já tomou muito, cara, na cabeça. A gente já passou maus bocados. A gente já pegou defeito de tudo quanto é lugar. Então nós temos know-how. Know-how é você mostrar pro pessoal que você realmente sabe aquilo que você tá falando. Know-how é tempo de experiência. É isso aí, cara. Não tem. É uma coisa que ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Então, quando você for comprar, quando você for adquirir, quando você for observar em alguma mídia social, preste atenção se esse cara realmente faz isso. Porque o que tem de instrutor, que é legal, isso não é ruim. Tem muito instrutor no mercado, tem muita gente nova, gente boa, mas também tem muito picareta, velho, que só tá pensando no dinheiro. E uma coisa eu aprendi depois da pandemia, depois que acabou a pandemia, que voltou os treinamentos presenciais, as palestras e tudo mais, eu parei de focar no dinheiro. Não que eu não tenha que ganhar, não, eu tenho que ganhar, é óbvio. Mas eu parei de colocar ele como principal objetivo. O que eu queria? Eu queria dar aula, velho. Porque eu passei 2 anos praticamente sem dar aula. Eu fui pro EAD. Então quando veio a pandemia, eu não esqueço desse dia. Na segunda-feira, meu telefone não parava de tocar, cancelando todos os cursos e palestras que eu tinha nos próximos 6 meses. Aí eu fiquei paranoico.
A gente fica mal, né? Paranoico Todo mundo do... ficou Então, preocupado, paranoico né? com o quê? Cara, preciso pagar a conta, preciso sustentar a família, eu vivo disso, aquela coisa toda. Cara, quase comecei a entrar em depressão. O que que me salvou? As lives do Instagram. Porque eu fazia uma live e parecia que eu tinha feito uma palestra. Nossa, eu não aguentava mais ver você no Instagram. Eu fazia todo dia, você lembra? Nossa senhora, falando, não, Todo o Alex dia. de novo, velho. Não, cara, eu chamei você, lembra? Eu falei assim, cara, eu vou chamar o Celso. Aí o Celso falou assim, pô, até que enfim você me chamou, né? Que você chamou todo mundo e não chamou eu. Verdade. E, cara, foi uma live bacana. Porque a galera conheceu o Celso, a galera conheceu o Alex. Levamos informação técnica de qualidade. Eu sempre vou preservar isso, cara. Se for pra levar informação que seja gratuita, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, então vamos levar com qualidade. Vamos levar com que o cara realmente observe que o que a gente tá falando não é nenhuma balela. E é isso que ele tem que prestar atenção. E agora tem um monte de coisa na internet, tem um monte de coisa no YouTube, tem um monte de instrutor no YouTube. Você só tem que prestar atenção se ele realmente faz aquilo que ele tá falando. Porque, meu, na teoria, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, como dizia o cantor. Mas e na prática ali, velho? E no chão de oficina? Que você tem que tirar banco, que você tem que levantar carpete, arrancar volante, mexer no airbag. Se você não souber mexer, eu já tirei airbag que estourou na minha mão, Celso. Queimou aqui o braço e queimou o rosto. Eu aprendi. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um procedimento para descarregar a estática para não correr um risco novamente de acontecer isso. Uhum. Sabe? Tem procedimento de eu desligar a ignição, esperar 30 minutos para depois mexer no sistema. Tem todo um aparato. É isso que a gente mostra no treinamento e a gente mostra na prática. Agora, veja bem. Eu vou para frente de um celular, vou para frente de uma câmera. Falo mundos e fundos para todos os reparadores do Brasil. Cara, se eu não tiver experiência, o que adianta, velho? Eu posso falar com know-how. Desculpa até te cortar aí. Não. Eu posso falar com know-how que assim, cara, quebrei 3 vezes, velho. Sabe? Fali 3 vezes. A última vez que eu fali, assim que eu quebrei de vez, eu fui morar de favor na casa do meu pai, velho. Sabe? Minha filhinha tinha 1 ano de idade. E não é que o treinamento me salvou. O treinamento me ajudou em 2 situações. Primeira, cabeça. Sabe? Eu me sentia bem dando aula. 2, financeiramente ele também me ajudou. Mas eu continuava consertando o carro. Fui consertar carro no garagem do meu pai. Pra você ter uma ideia. Quando eu precisava levantar o carro no macaco, eu não podia. Porque a garagem da casa do meu pai tem até hoje, minha irmã mora lá. A garagem, o teto do carro ficava bem pertinho da laje. Pegava em cima. Teve uma vez que eu esqueci, cara, uma Mercedes C180. Não tem um emblema? O emblema fez assim, ó, plau, quebrou. Nossa, veio quebrado, sem dinheiro. Como é que eu ia comprar um emblema de uma Mercedes? Nossa. Eu fui trocar um sensor de ABS, que tava com problema. Eu tinha que pôr o carro na rua pra poder levantar ele, pra tirar a roda, pra trocar lá o sensor do ABS. Então assim, cara, quando eu falo pra você... Fases e fases. Exato. E hoje, graças a Deus, cara, eu tenho um privilégio de ter uma casa lá onde eu moro em João Pessoa e uma casa em São Paulo, que quando eu venho pra cá eu fico na minha casa, sabe? Eu tenho um privilégio. Eu posso levar isso para as palestras como motivação mesmo, como determinação e falar pro pessoal, não faz isso, porque eu fiz e deu errado. Faz por esse lado, porque por esse lado eu fiz e deu certo. É aquilo que a gente falou, você pegar o conhecimento de alguém que já passou por situações diversas, né? Já tem mais de 20 anos de experiência, e aí a pessoa às vezes começou faz pouco tempo, aí ela pega essa informação e se ela conseguir, se ela tiver a maturidade de usar isso, ela não passa por esse problema. Não passa. Aquela história lá, né? Você quer aprender no amor ou na dor? Exato. Não é? Exato. E tem gente que, infelizmente, só quer aprender pela dor. Exatamente. Né? E assim, gente, eu conheci o Alex em 2018. E quando eu conheci ele parecia o quê? Um baiacu? Eu só tinha cabeça, né? Não, os braços eram finos, a barriga era grande, a cabeça era grande, né, velho? Eu nem sabia o que eu parecia, velho. Mas eu era feliz. Isso é importante. Não, a gente fala brincando assim, porque a gente já tem um nível de amizade, né? Mas essa questão de superação, de ser disciplinado, é que o Alex, quando eu conheci ele, realmente ele estava acima do peso. E você emagreceu 26 quilos, você falou, né? 23 quilos. 23 quilos. É bastante, né? Porra, velho. Mas tudo isso, por que você emagreceu? Porque a água bateu na bunda, né? Bateu na bunda e bateu feio, viu, velho? Né? Bateu, ficou gelado. Eu lembro que uma vez eu encontrei você falou assim, velho, meus exames tá
tudo zoado. Tudo. Eu tô morto, tô fudido. Tava fudido. Na verdade, o que aconteceu? Quando acabou a pandemia, eu me mudei pro Nordeste. Saí de São Paulo, dezembro de 2020, eu não esqueço disso. Dezembro de 2020, saí de São Paulo, já tinha comprado apartamento em João Pessoa e fui com a minha família pra lá. Pra você ter uma ideia, era um colchão, uma televisão e a geladeira. A gente tava morando em João Pessoa. Era o nosso desejo. E aí eu ia montar uma oficina lá. Tava tudo pronto, tudo certo pra montar uma oficina. Eu ia ficar lá tal, ia dar um treinamento ou outro. Só que os treinamentos explodiram, porque a galera queria o conhecimento. Então o representante me chamava, o cara marcava tal, e começou, sabe, um treinamento atrás do outro. E aquela loucura que você já viu aí. Uma hora eu tô num lugar, uma hora eu tô em outro, e pega o carro, anda 7 horas de carro, viaja de um estado pra outro. Enfim, cara, me alimentava mal. Não dormia. Ficava muito tempo sentado. E aquilo eu só comia. Então, tipo, eu ia viajar, tinha um saco de comida lá, salgadinho, tudo que não presta. Coxinha, croquete, paçoquinha, Coca-Cola, tudo que existe, tudo, velho. Nossa. E, cara, tudo pra dentro. Só que chegou uma hora que o corpo, ele reclamou. E eu já tava tomando 2 remédios de pressão. Eu tava acima do meu peso. Pra você ter uma ideia, eu fazia o treinamento no fim de semana, domingo, 2, 3 horas da tarde, eu não aguentava mais ficar em pé. Pé inchado e tal. E aquela coisa assim, ofegante. Tá? Eu já tava sentindo falta de ar. Eu tava em Cuiabá, tomei banho, deitei na cama, tava no hotel. Quando eu olho pra minha perna, aparece uma mancha gigante perto do meu joelho. Eu falei, nossa, cara, eu não bati em lugar nenhum. Na época, o médico que a gente atendia tava vivo, né? Infelizmente ele faleceu de Covid. Eu tirei uma foto e mandei pra ele. Ele falou assim, cara, amanhã cedo você vai no médico e pede pra fazer exame de sangue. Eu falei, o que pode ser? Ele falou, pode ser um começo de infarto. Só tá brincando. Não tô sentindo nada. Ele falou, não, mas você não vai sentir nada. Apareceu uma mancha roxa. Apareceu uma mancha roxa. Perto do joelho. Perto do joelho. Do lado da perna. Olha aí, gente, ó. Então. Porque reparador costuma se alimentar mal, costuma não tá nem aí com a saúde. Quando vê, já foi. Celso, né? quando eu tinha oficina, que eu trabalhava em oficina em São Paulo, abrindo parênteses, puta, a oficina cabia carro pra caramba. Eu chegava, tipo, sei lá, 6 da manhã e ia embora 1 hora da manhã. Eu dormia, eu praticamente dormia na oficina. E quebrei. Né? E quebrei desse jeito. Então, quer dizer, oficina cheia não é sinônimo de dinheiro no bolso. Quando eu fui pra minha casa, na garagem de casa, que cabia 2 carros, que eu fazia um carro por vez, meu ticket de média era muito maior do que na oficina. Aí o que aconteceu? Eu fui, fiz os exames, não deu nada. Porém, contei a minha vida pra médica, a médica falou assim, cara, tira o pé do acelerador. Porque você faz exercício físico, você faz alguma coisa, porque você tá acima do seu peso e por aí vai. Quando eu voltei para São Paulo, que na época eu fiz um curso em Cuiabá, depois voltei para São Paulo, São Paulo eu ia fazer mais um treinamento em algum lugar que eu não me lembro, depois eu ia para minha casa de uma pessoa. Quando eu tava chegando em São Paulo, eu comecei a me sentir estranho, garganta, tal, não sei o quê, e tava na época da Covid, que a Covid tava no auge. Eu falei, não é possível, será que eu peguei Covid? Fui fazer um teste, quando eu fiz um teste, tava com Covid. Minha esposa grávida em João Pessoa, eu não podia voltar para casa, fiquei 15 dias em São Paulo sozinho. Quarentena. Aí o médico me vira e fala o seguinte, você tem que comer bem. Pronto, fudeu. Eu já tô gordo, vou comer bem, vou virar uma bola, não vou andar mais. Ao contrário, eu comecei a comer bem regularmente, tomando café, almoçando e tal. Cara, eu perdi 6 quilos ali. 4 quilos, não, 4 quilos e pouquinho, quase 6. Não, foi 6 quilos, 5 quilos e pouquinho. Só com a disciplina. Só com a disciplina alimentar em casa parado, porque eu não saí pra lugar nenhum. Aí eu pensei comigo, eu falei, cara, se eu perdi assim, eu vou voltar pra academia e eu vou emagrecer. Vou conseguir, né? Fui no cardiologista, que é em São Paulo, ele falou assim pra mim, Alex, você tem 2 opções. Ou você faz exercício físico, ou você vai morrer. Falei, então, boas opções, então, tipo, né? Não, ele é nosso amigo, ele é... Falei, não, claro, doutor, eu vou voltar pro exercício físico. E aí, quando eu falei pra todo mundo, cara, voltei pra academia, pus aquela foto no Instagram e tal, o cara falou assim, quero ver quanto tempo vai durar. Até a esposa em casa falou assim, duvido 3 meses. Falei, ah, é? Então deixa. Aí, Celso, começou foi aquela... o combustível. Aí foi, exatamente, foi a inspiração que eu precisava. Todo mundo ser contra, e eu falar assim, não, agora eu vou embora. Aí eu comecei, cara, eu tava em casa na Covid, eu comecei a seguir um pessoal no Instagram, estilo de roupa de homem, não, de estilo, eu não sei como é que chama, me ajuda aí pessoal, como é que chama, é um estilo que homem usa e tal, eu falei assim, cara, eu quero me vestir assim, desse jeito. Personal styler. Acho que é isso aí, pronto, é isso aí, né?
Eu quero assistir, eu quero me vestir desse jeito. Você queria ficar elegante. Eu queria ficar elegante. Porque nos canais que eu tava assistindo lá de entrevistas e tal, cara, a aparência era tudo. E, velho, eu tava muito feio, velho. Eu tava muito feio. Cara, eu te mostrei a foto, 10 anos. Cara, eu tava gordo, eu não fazia barba. Velho, eu tava muito feio. Eu falei, não, cara, eu vou mudar. Eu não vou mudar só a academia. Eu vou mudar o meu estilo. Aí eu me tirei umas fotos, mandei pra minha esposa e falei assim, cara, eu quero me vestir assim. Ela deu risada e falou, o que tá acontecendo? Que de repente você mudou a casaca. Eu falei, não, eu quero vestir assim. Eu entendi o quê? Que se eu mudasse a minha aparência, se eu me cuidasse mais e tal, eu ia vender mais. Celso, dito e feito. Dito e feito. Voltei pra academia. Cara, contratei até um personal. Fui no nutricionista. Fui no dermatologista. Velho, eu fiz uma revolução na parte de estética e aqui também. Porque não podia ser só aqui. Como falei assim, cara, eu quero aquela roupa ali assim, daquele. Tá vendo aquele cara vestido daquele jeito? Eu quero daquele jeito. A minha esposa olhava pra mim e falou assim: o que tá acontecendo, cara? Eu falei, não, eu quero mudar a minha aparência. Eu quero fazer a diferença. Pra eu fazer a diferença, eu tinha que ser diferente. Eu não quero ser aquele cara daquela foto. Eu não quero ser o cara da foto. Eu não quero ser mais o Alex, gordinho, gente boa. Não, cara, eu quero ser o Alex que. É diferente. Vai fazer a diferença. Cara, em um ano, eu não só mudei o estilo, mas perdi 23 quilos. Sou apaixonado pelo treino. Pela vida fitness, assim, eu sou apaixonado do tipo, cara, eu não consigo ficar sem mais. Se eu não consigo ir, puta, cara, eu fico triste pra caramba. Te faz falta. Me faz falta, entendeu? E aí eu comecei a perceber o seguinte, mudou a aparência, mudou a roupa, a gente vendeu mais, cara. Vendeu mais o quê? Vendeu mais palestras, vendeu mais trabalhos, vendeu mais consultorias, vendeu mais treinamentos. Porra, mas só porque você ficou bonito? Não, cara, você passa segurança. É diferente. E isso, cara, me motivou cada vez mais de levar esse trabalho. Celso, eu tô com a minha agenda até dezembro cheia de treinamento, cara. Eu tenho mais 8 treinamentos até o dia 9, 10 e 11 de dezembro. 12 e 13 de dezembro eu tenho um treinamento já fechado. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Ah, porque você ficou bonito. Não, cara, eu tô passando segurança pro cara que eu tô te falando. Não só tecnicamente ali na hora, no carro, na bancada, no simulador. Quando eu sou mão na massa, cara. Eu desmonto a direção inteira na frente do cara e falo assim, ó, dá defeito aqui, você faz isso. Dá defeito aqui, você faz aquilo. E isso só, tecnicamente, me ajudou muito. Mas, cara, na aparência, na hora que eu chego numa empresa, eu cheguei numa empresa uma vez com a camisa do Capitão América. Você sabe que empresa que é? Que eu não vou falar o nome aqui. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, você vai fazer live com o pessoal da Marvel? Marvel que fala, né? Marvel, é. Marvel, né? Eu falei, não. Ele falou, e essa camisa da Capitão América? Aí foi na hora que eu falei assim, cara, eu tenho que mudar meu estilo. Adoro o Capitão América, gosto de vestir quando eu tô no lazer. Mas eu tô aqui trabalhando, cara, esse aqui agora é o meu estilo. É a minha forma de trabalhar agora. Gente, ó, presta muita atenção no que ele falou, ó. Então, para você conseguir ser alguém acima da média, não é só você se dedicar aos seus estudos, se dedicar a entender das coisas, é também você ter uma postura que passe mais segurança para o seu patrão, para o seu cliente. Porque você imagina uma mulher que chega com o carro numa oficina, aí vem um camarada todo zoado. Todo sujo. Todo sujo. Não, sujo. Tá, mas às vezes o cara ele não tá apresentável, ele tá com uma roupa toda rasgada. Exatamente, velho. Sabe? E aí o cliente olha na oficina, tá aquela oficina toda bagunçada. Gente, é aquela história, ser pobre não é defeito. Claro que não. O defeito é ser sujo. A gente tem que ser limpinho, tem que ser organizado. A coisa tem que estar andando ali. Pra quê? Pra passar segurança, né? O cliente confia em você, ele fala assim, não. Exato. E a primeira impressão é federal, né? Cara, fica, né? Cara, eu fui numa empresa em Ribeirão Preto que eu tava com essa camisa do Capitão América. Né? Ficou na história. A minha calça jeans era toda surrada, velho. E o meu tênis tinha um rasgo assim, bem na pontinha. Mas pra mim aquilo era normal, porque eu sou reparador. E o reparador, às vezes, na cabeça dele, acha que tem que andar daquele jeito, porque ele trabalha na sujeira. Não é assim, velho. Não é mais assim. 30 anos atrás era desse jeito, mas não é mais.
E quando eu cheguei, era uma agropecuária em Ribeirão Preto, que o cara, a gente já conseguiu fazer o trabalho, ele queria fazer um trabalho em Fortaleza. Quando eu entrei, cara, todo mundo de terno, gravata, social, as meninas todas bem vestidas, eu falei assim, Jesus amado, onde eu vim parar? Eu entrei na sala do cara, o cara que me convidou, o cara tava de boa. Quando eu entrei na sala do cara, que era o gestor, que iria coordenar todo esse trabalho, ele me olhou de cima a embaixo, virou pro cara e falou assim, esse aqui é o Alex Tadeu do Instagram? Mano, eu não tinha onde enfiar a cara, velho. Aquilo foi tipo assim, um golpe... Divisor de águas. Eu falei assim, cara, não, tem que mudar Acabou. isso. Tem que mudar isso. Portanto, que eu voltei em Ribeirão Preto, na mesma empresa, quase 8 meses depois, já com outra, né? Que o cara, quando ele me olhou, ele falou assim... Melhorou, hein, fião? Não, ele só fez assim, porra, cara, é o Alex? Eu falei, cara, tô diferente, né? Ele falou assim, legal, cara, gostei. Aí eu fui descobrir que ele era o dono do lugar, velho. Ele era o dono do lugar, ele era o dono da bagaça inteira. Então, quer dizer, a primeira impressão que eu deixei lá foi negativa. Ele só fechou o trabalho que a gente ia fazer porque eu era bom naquilo, eu era bom tecnicamente, era a pessoa que ele precisava. Mas se fosse pela aparência, eu não ia nem entrar na sala dele, velho. Então, assim, eu vou em muitas oficinas que, cara, não tem onde sentar, velho. Entendeu? Como é que um cara desse quer fazer a diferença? Eu vou em algumas oficinas que eu falo assim, meu, pega o scanner lá, vamos dar uma olhada. O cara não sabe montar o scanner dele. Mas agora eu vou em outras oficinas que, sei lá, se cair comida no chão, você come. De tão limpo que é. Mais limpo que a minha casa. Não, eu acredito. E esses caras, só complementando, esses caras que cuidaram da aparência, não só dele, mas da oficina. Cara, todos os funcionários uniformizados. E não sujos, uniformizados. A sujeira, ela faz parte, mas desde que você controle ela. Sujou, você limpa. Agora, você sujou e deixou, não, cara. Ninguém vai levar mais carro assim. Você compra um carro de 150 mil reais. Desculpa a expressão que eu vou usar. Você vai levar no Zé Boqueta? Você não vai levar, cara. Sabe? E às vezes o carro que você tá comprando por 150, por 100, por 50, às vezes não é um carro, é um sonho de uma pessoa. Cara, o sonho daquela pessoa era ter o carro. O sonho dela é ter uma areia. Pô, é o sonho dela. Ela não vai levar em qualquer um. Ela vai levar num cara bom. E às vezes a aparência conta muito. Conta muito não, é fundamental. É aquele bordão que fica assim, não, vai lá naquele rapaz lá, ele é meio esquisitinho lá, mas ele é muito bom. A pessoa fala, mas será que ele tá preparado para mexer no meu carro? Lembra que eu falei que eu fui trabalhar na garagem do meu pai? Uhum. É na periferia de São Paulo. Ninguém ia lá, eu não deixava ninguém ir. Porque se fosse, não deixava, ou nunca mais voltava. Então eu fazia o leve e trás. O cara falou, você vai levar? Ah, eu vou levar na casa do meu pai. Onde que é? E a América não escondia nada. Teve um cara que eu levei um Mini Cooper pra lá. Eu levei um Mini Cooper e tal, desmontei, era um problema no assento do airbag, eu troquei, arrumei. O cara tinha um GPS no Mini Cooper. Ele me ligou e falou assim, cara, meu carro tá nesse lugar mesmo? Eu falei, tá. Eu fui roubado aí, fui sequestrado e me soltaram aí. Nesse lugar. Quando você falou, não, fui eu que sequestrei. Não fui eu não. Eu falei, não fui eu não, caramba. Não fui eu não. Então, quer dizer, eu não levava. Quando foi pra garagem de casa, que eu já tinha reformado a garagem, coloquei piso, portão automático, tava apresentável. Era simples. Era simples. De tudo, Celso, de tudo. Mas o cara levava o carro lá, ele olhava e falou assim, aqui que é a sua oficina? Eu falei, mas não tem carro? Eu falei, não, eu vou atender só o seu. Quando eu acabar o seu, eu pego o outro. Disciplina e organização. Cara, eu fiquei 1 ano e meio na garagem de casa. Eu nunca fui, acho que, tão feliz numa oficina quanto na garagem de casa. Não pelo dinheiro, mas porque entrava um carro, eu fazia e ia embora. Entrava outro carro, fazia e ia embora. Não era mais que nem na outra oficina que entrava, eu deixava, entrava, eu deixava. E aí o mecânico, quando ele perde a mão, o reparador, quando ele perde a mão dessa organização de pátio, o que ele começa a fazer? Começa a mentir pro cliente. Eu tô vendo. Mentira, ele nem passou perto do carro. Eu tô olhando. Não, cara, eu desmontei o chicote inteiro. Mentira, ele nem chegou perto do carro do cara. Mas eu até entendo isso hoje, porque na época eu era assim. A nossa maior frustração do reparador é ele não conseguir consertar. Ou então, o carro chegou andando e tem que ir embora de guincho. Ele não quer passar por isso. Ele não quer passar por essa vergonha. Mas hoje eu entendo que, muitas das vezes, ir embora de guincho é um problema menos que você vai ter na oficina. Ô Alex, você me lembrou de uma situação. No ano de 2001, eu montei
Eu montei não, eu mudei a minha oficina para um lugar que cabia 4 carros. E nesse lugar a gente ficou 4 anos. Caramba, velho. Se eu falar para você que a gente atendia uma média de 10 carros por dia... Eu acredito. Tudo agendadinho, gente. Acredito. À tarde, acredito. Difícil posar um carro lá. Acredito. Então, isso que o Alex falou faz todo sentido. Porque a pior coisa que tem é você enrolar o cliente. Você colocar o cliente ali no banho-maria, igual você coloca a tua marmita, e você não dá atenção para ele. Eu tinha regra. Do tipo assim, cara, não adianta você levar o carro para eu passar aparelho que eu não vou levar. Porque você não vou te atender. Você vai agendar comigo. Quando você agendar, você vai deixar o carro no dia e no horário que eu te falar. E eu vou ligar para você para saber o que estava acontecendo. Porque, veja bem, Celso, eu não fazia uma revisão de um carro ou uma manutenção preventiva. Eu não fazia isso. Eu arrumava bucha. Então dava defeito, ninguém consertava, leva pro Alex. Só que eu nunca mais deixei subir isso na minha cabeça, porque o mecânico, se ele deixar subir isso na cabeça dele, ele levanta o ego. Então, tipo assim, eu vou cobrar o que eu quero e vou fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Então, leva pro Alex. Para levar pro Alex, tinha um processo. Olha, você vai deixar tal dia, eu vou examinar, e quando eu examinar, eu ligo para você. Ou eu te mando um WhatsApp, que hoje em dia é muito fácil. Se o cara me ligasse antes do prazo, 3 vezes, eu devolvi o carro para ele. Eu falei, cara, eu vou te devolver o carro. Por quê? Porque não vai dar certo. Eu vou te ligar, mas eu tô vendo que você tá precisando do carro, então fica com ele. Ah, mas o carro não está funcionando, aquilo que eu levei para você consertar. Eu falei, então deixa eu trabalhar. É simples assim. Eu não estou brigando com o cliente e nem estou me impondo com ele. Eu estou usando a minha regra. Porque eu entendi o seguinte, depois de todo esse tempo que eu perdi tudo. Da oficina para dentro, quem manda sou eu. A regra tem que ser a minha. A regra tem que ser a do reparador. Sim, não pode ser, exatamente, não é a política do cliente. Porra, cara, me ajuda, eu preciso do carro para amanhã. Vê se você consegue. Cara, eu não vou te ajudar não, velho. Porque o defeito que tá dando aqui, até amanhã eu não vou conseguir resolver. Você já passou por 10 oficinas, ninguém resolveu. Você jogou na minha mão. Você quer que eu resolva em 1 hora? Eu não vou fazer isso. Mas muito reparador que não usa isso, ele vai levantar o ego e falar assim, não, deixa aqui que eu resolvo. Não, cara, não é assim mais. Eu vou fazer todo um procedimento. Chegou um carro. Isso, chegou um carro lá, o carro tinha 200 mil quilômetros. O que acontece com o carro? De vez em quando ele morre. Cara, scanner, deu lá sensor de rotação, cara, osciloscópio, peguei o NIL, coloquei no sensor de rotação e fiquei monitorando 1h30 com o carro parado. De repente o sensor de rotação mudou o sinal, o carro morreu. Falei, legal, é o sensor de rotação. Liguei pro dono e falei assim, ó, teu serviço vai custar tanto. E é isso. Tirei a foto do sensor. Ah, mas eu já troquei esse sensor. Não é ele não. Eu falei, você não trouxe o carro para eu arrumar? Eu tô te dando o diagnóstico e tô te dando a solução e aqui é o orçamento. Se você quiser fazer, o orçamento é X. Se você não quiser fazer, porque não acredita que é o sensor de rotação, o meu diagnóstico é esse. E amanhã você vem buscar seu carro. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, então, troca, do tipo assim, ele falou, então troca aí pra gente ver. Tipo, ele tava desconfiando do que eu tava falando. Só que o sensor que ele colocou era falso. Era novo. Comprou no Mercado Livre, falso. A gente chama de capeta. É isso aí. Marca barbante. Marca barbante. É o que a gente mais usa. É verdade. Marca barbante. Coloquei o original. Dormiu. Deixei 4 horas o carro ligado, o carro não morreu mais. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, já que você não está confiando, o cara é meu cliente, né? Antes de eu ir embora para Paraíba, ele sempre foi meu cliente. Antes de você me acertar, anda com o carro. Daqui 2 dias eu te ligo e te pergunto. Liguei depois de 2 dias, e aí? Não morreu mais. Tá aqui o Pix. Faz na minha conta. E ele fez. De sorriso de orelha a orelha. Então, é mais ou menos por aí, né? Trabalhar com serviço de preferência quando for pepino agendado. Não ficar enrolando o carro dentro da oficina. Ter equipamento, ter ferramentas que vai fazer com que você seja mais eficiente. Isso vai trazer muito mais clientes, isso vai trazer agilidade. E assim, Alex, eu trabalho com... Eu abri a loja de ferramenta em 2009, mas eu trabalho com treinamento desde 2000. Em 2000 foi o meu primeiro treinamento. Você é mais velho que eu, velho. Faz 22 anos. Caramba. E o que eu posso te dizer com certeza, não só para você, mas para todo mundo, os mecânicos, reparadores que dão certo
são aqueles que investem em equipamento, em treinamento, tá? E lógico, em postura pessoal, isso é muito importante também. Hoje em dia é fundamental. Isso. Fundamental. E eu nem digo, gente, de ter oficinas grandes. Eu conheço um monte de oficina que trabalha o camarada, a esposa normalmente, e às vezes um funcionário ou um filho, e eles ganham muita grana. Mas trabalha desse jeito. Agendadinho, serviço marcado, É isso aí. Não deixa assim ficar em carro enroscado. Não, lógico, não pode. Tem algumas situações que Vai foge das nossas mãos, né? Vai ter. Mas não pode ser regra. Não pode ser regra. E esse carro que acabar saindo, né, que você não conseguir resolver, você tem que dar um jeito de dar um fim nele, que é a história de mandar o carro embora de guincho. Acabou, velho. Porque se você tem treinamento, se você tem parceiros, se você tem tuas informações técnicas e você não está conseguindo resolver aquele problema, de repente esse problema é um negócio de outro planeta. Às vezes tá fora do alcance do conhecimento e até mesmo de recurso. Por exemplo, eu preciso fazer uma programação online. Cara, eu não tenho scanner para programação online. Ainda mais nos dias de hoje, né? E nos dias de hoje é fundamental isso. Então, cara, é muito melhor eu pegar esse carro, pôr no guincho e levar numa concessionária, que vão ter recursos para isso. Ah, mas o cara da concessionária não conhece. Tudo bem. Uma parceria, uma conversa, uma troca de experiência entre técnico de concessionária e você vai te ajudar demais. E vai ajudar o cliente. Você está sendo sincero, cliente, eu não consigo resolver teu carro porque eu não tenho um recurso. Eu sei o que é, mas não tenho recurso. Eu não tenho ferramenta para isso. A ferramenta que eu vou usar no seu carro é muito cara. Não posso investir. Já cansei de fazer isso. Leva para a concessionária. Direção elétrica, quando saiu para ajustar sensor de ângulo em algumas Mercedes, era só online. Não tem conversa. Eu tenho até o aparelho da Mercedes, mas não tenho codificação online. Então o que eu vou fazer? Guincho é concessionária. Muitas vezes já teve carros que nem desceu do guincho. O cara colocou o scanner lá, espetou o scanner, fez o ajuste do ângulo, mandei o carro de volta. Acabou. Então, quer dizer, é agilidade. Então, não é vergonha hoje você levar um carro embora de uma oficina de guincho por falta de recursos. Isso não é vergonha pra ninguém. Você não tem, cara. Só que tem muita gente que é presa nisso. Tem muita gente que a cabeça, desculpa, é pequena demais pra entender que você não vai conseguir resolver tudo. Então, faça aquilo que você é bom. Cara, eu fui bom, eu sou bom. ABS, airbag, direção. Era o que eu fazia na minha oficina. Cara, chegava carro com direção elétrica, eu consertava. Chegava carro com ABS que o pedal tá descendo, o pedal tá duro, o motor da bomba não liga. Não era nem sensor de roda, porque o sensor de roda, quando dá problema, muita gente consegue consertar. Agora, quando dava um problema hidráulico, quando o motor da bomba não ligava, quando o controle de estabilidade não apagava, aí levava lá. E eu fazia o seguinte, cara, deixa o carro que eu vou fazer uma investigação. Eu não vou resolver na hora, não vou passar aparelho, não vou apagar a luz. Vou fazer diagnóstico. Chegou muito carro, por exemplo, agora, antes de eu vir embora, que tava com o airbag estourado. Troco, traz todas as peças. Eu só faço a mão de obra. Assina um documento. Que documento é esse? Que eu estou colocando peças usadas de sistema de segurança passivo no seu veículo. Ponto. Acabou, né? Acabou. Não é que eu estou desconfiando ou estou me defendendo. Eu estou fazendo a coisa correta. E sabe o que acontecia com o cliente? Ele se sentia seguro. Tem clientes que eu nunca vi, cara. Ligava pra mim e falava, vem buscar meu carro. Pra quê? Puta, acendeu uma luz aqui, eu não sei nem o que é. Eu não fazia o aparelho lá. Eu botava às vezes no guincho, descia na frente na porta de casa, colocava pra dentro, entrava com o scanner e fazia relatório de falhas. O que é isso? Eu mandava pro cliente em PDF. Olha, seu carro tem esses defeitos. O que você quer que eu conserte? Só a luz ou esses defeitos? Se é um cara que tem uma cabeça aberta, ele falava, Alex, o que tiver que fazer, faça. E nem perguntava preço. Resolve. Quero andar com o carro. Quando o cara ficava perguntando muito no preço... Melhor abandonar, né? Ou ficava, dá pra fazer em 3 vezes, 4 vezes no cartão. E eu observando o serviço que eu iria levar, o lucro ia ser um pouco menor. E eu ainda tinha que pagar as taxas de cartão, administrador, alguma coisa. Às vezes eu desistia. Era a regra da minha oficina. Você fala assim, então você selecionava cliente? Lógico, velho. É claro que eu selecionava cliente. Ou você queria que eu atendesse todo mundo? Aí aconteceu o que aconteceu as 3 vezes que eu quebrei. E eu não enchia mais a oficina porque eu só tinha 2 lugares. E era assim, era um carro e o outro carro era o meu que eu guardava na minha garagem. Meu carro não dormia na rua.
Em alguma ocasião ou outra, que dá pra contar nos dedos, dormiu na rua. Meu carro tem seguro. Em alguma ocasião que, tipo, eu não consegui entregar o carro porque não deu tempo de levar, ou o guincho falou assim, cara, eu preciso deixar hoje. Já que você vai mexer amanhã, eu não consigo levar amanhã. Beleza. Tudo questão de combinar. Tudo. Aí dava certo, cara. Só que eu vejo até hoje, assim, se eu entro numa oficina, eu vejo, sei lá, 10 carros, 15 carros, eu vejo o nível de poeira. Quando a poeira você não tá vendo o vidro mais do carro, o cara deve estar uns 6 meses lá dentro. Aquilo me dá uma aflição, né? cara. Eu falei assim, meu, o que tá acontecendo com esse carro? Aí o cara sabe que ele me fala, é que o cliente ficou de comprar, sei lá, a parte de baixo do motor e até hoje não trouxe. Você tá guardando o carro pra ele? Esperando a boa vontade dele de comprar o motor do carro, ou a parte de baixo do motor, ou comprar uma peça? Para, velho. A minha vontade é de socar o reparador, velho. Falei, deixa de ser burro, meu. Põe esse carro no guincho. Deixa de ser burro, cara. Bota esse carro no guincho, larga na porta do dono do carro, na casa dele, pra ele se virar, velho. Você não tem essa responsabilidade. Aí risca um paralama. Adivinha quem vai pagar? Você. Ô, gente, ó, isso que o Alex falou é muito importante. Só que antes de você enviar esse carro pro seu cliente, assista o Mechanicast 4, que a gente falou com uma advogada, que é a Malu, e ela ensinou todos os procedimentos para você poder se prevenir desses problemas. Se precaver. Porque se você tá com o carro há 6 meses, você manda o carro para frente da casa do cliente, o cliente fala assim, não, eu não quero o carro. Dá errado. O carro tem que voltar para oficina. Tem que voltar pra oficina. E você tem que oficina. ficar quietinho ali mais não sei quanto tempo. Então a gente tem que se prevenir. E nos dias de hoje, com esses carros aí, 2005, 2004, V6, esses carrão... Que rico não quer e pobre não pode ter, né? Como diz o ADG... Resto de rico. Resto de rico, né? Rico não quer e pobre não pode ter, é isso mesmo. É lasanha, né, que ele fala, né? Sei lá o que ele fala, mas é... Acho que é as lasanhas. É. Então essas lasanhas quebra, né? Land Rover velha, Mercedes destruída. Eu não pego isso nem que você me pague. Aí o motor fica 40 mil para consertar, ela custa 50. Aí o que o pego. cliente faz? Deixa de lado. Aí começa a procurar motor no ferro velho, motor não sei aonde, não acha. Quando acha, o cara não dá garantia e vira aquele salseiro. Então, cuidado, gente. Cuidado com esses carros RR, né? Resto de rico. Chegou uma Captiva pra mim pra trocar, pra mexer no módulo do ABS. Eu olhei pra Captiva, não tinha pneu, tava careca. O carro tava todo riscado, todo arranhado, farol trincado. E aí eu olhei pro cara, eu vi que o cara, tipo assim, não era o perfil daquele carro. Caiu de gaiato. Caiu de gaiato. Alguém passou aquele negócio pra ele e ele caiu como um pato. E ele chegou pra mim e falou assim, olha, tem uma luz do ABS acesa e eu queria ver o que tá acontecendo. Eu passei o scanner, deu lá, unidade de comando. Quando eu olhei pra unidade de comando, toda cheia de umidade. A Captiva ela tem um problema crônico no sistema do ABS, porque ela tem um reservatório de expansão em cima do ABS. A reservatório de expansão é o que vai no radiador. Sim. E no reservatório de expansão tem uma marcação escrita assim, limite máximo da água, que é mais ou menos na metade do reservatório. Só que o dono do carro entende que tem que encher até a boca. Olha o nome, reservatório de expansão. Aquela água, uma hora, ela vai voltar para o reservatório para depois ir para dentro do radiador em alguma situação de temperatura. Uhum. Legal. Se você encher até a boca, o que vai acontecer? Ela vai ter que sair por algum lugar. Atrás do reservatório tem um ladrão, que é um furinho para a água sair. Adivinha onde cai essa água? Em cima do conector. Em cima do conector do ABS e vira aquela meleca. E quebra e enferruja conector, tudo. Aquele rolo. Quando eu era uma Captiva, eu não tô falando mal da Captiva, não é isso. É a situação. Quando eu olhei, que eu vi a situação, eu falei assim, cara, aqui tem que ser outro. Ele falou assim, mas não dá pra consertar esse? Porque falaram que você é muito bom no ABS. Eu falei, não, eu sou bom mesmo, mas aquela situação não tem como. Cara, quanto você acha que eu gasto nisso? Eu falei, senta aqui. Ele sentou na mesa junto comigo e eu falei assim, cara, você tem bala? Porque não é barato. Ele falou, não, mas dependendo do preço eu vou ter que fazer, porque o câmbio na Captiva entra em emergência. Ela só sai de terceira. Então, ele já tá andando com o carro há um tempo. Nossa, o câmbio já tinha ido pro espaço. Então, quer dizer, para eu ver se tinha algum defeito no ABS, eu tinha que comprar um ABS. Hoje um ABS de Captiva 3.6 V6, que só tem no México, não tem mais no Brasil, não tem mais usado, custa de 6 mil a 8 mil reais. Na gringa.
Lá fora. Aí- Isso se não taxar nada, se vier tudo certinho e o cara tiver de bem com a vida. Eu falei assim, cara, você vai começar gastando com isso. Ele, cara, eu não tenho essa condição de fazer. Eu falei, velho, então leva seu carro embora, porque eu não tenho como te ajudar. Claro. Isso é uma coisa que vai acontecer demais dentro de uma oficina. E isso não é vergonha pro reparador. Aí tem muito reparador que ainda faz o quê? E eu vejo isso, Celso, porque eu rodo. Você já rodou pra caramba, agora é a minha vez de rodar, eu rodo demais. Não, cara, deixa aí pra ver se eu dou um jeito. Não dá pra dar jeito em muitas situações. Não é pelo valor, não é pelo preço, mas é pela condição, gente. É pela condição que tá chegando aquele carro na sua oficina. Se o cara tá vazando óleo até, você puxa o documento do carro, vaza óleo até pelo documento, como é que você vai ajudar o cliente? Para de ajudar o cliente. Você tem que se ajudar. Você tem que olhar pro teu negócio como negócio. Você lembra? O professor Copino sempre fala, CNPJ não tem coração. Não pode ter coração, velho. Porque no dia que der um problema com o seu cliente, em que ele entender que você prejudicou ele não vai te perdoar. Ele não vai te ajudar. Na frente de um juiz, eu já fui 3 vezes pra frente de um juiz. Nossa, eu também. Das 3 vezes eu nunca ganhei nada. O juiz vira pra você e fala assim, quem é o técnico? Sou eu. O cara tinha comprado a peça, o cara trouxe a peça, eu coloquei a peça no lugar, mas você não colocou? Coloquei. O técnico é você? É. Você é responsável. Mas o cara trouxe a peça. Eu falei assim pro cara, pô, advogado, mas o cara trouxe a peça, eu não fiz nada, eu só pus no lugar. Mas você pôs a mão no carro dele. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Então, quer dizer, você falou que fez uma live, um podcast com um advogado, assista, velho. Se informe. Porque não adianta ser bom tecnicamente se na parte administrativa você não for. Quem toma conta das contas de casa é a esposa, velho. E ela assumiu desde que eu fui pra garagem de casa, eu falei assim, cara, toma conta você. Eu vou ser bom em quem? Em airbag, ABS e direção. As contas, quem recebe, é com você, cara. Sabe o que aconteceu? É menos uma preocupação na minha cabeça. Entendo. Entendeu? É menos uma preocupação. Não, é isso aí, gente. Então, todas essas dicas aí que a gente está dando para vocês é para quê? Para vocês terem uma oficina cada vez melhor. E eu já tive oficina por muito tempo, o Alex teve, e a gente lida com oficinas o dia inteiro. Aqui na Mecânica Avançada a gente conversa aí com pelo menos umas 70 oficinas por dia. Então é muita gente que a gente conversa. E a nossa turma toda, a gente passou o dia junto, eu vejo que esse seu celular parece celular de garota que dá umas passeadas por aí diferente, mas bonita, né? Não vem com tribufu, não. Com um negócio estranho que não vai dar certo. Não, cara, eu falo com muita gente também, eu quero entender o que ele tá passando, porque isso vai me levar até como um aprendizado. Eu converso com muita gente. Eu converso os dois lados. Eu converso com a galera que faz ferramentas, com a galera que desenvolve produtos e com a galera que faz a aplicação do dia a dia. Eu converso com os dois. Eu vou falar assim que eu posso entender os dois lados. Então eu sou neutro nessa hora. Mas eu vejo uma necessidade maior na reparação automotiva. Na reparação automotiva eu vejo a necessidade de gestão. É a maior parte. E não é só gestão falando administrativa, não. Não, gestão, por exemplo, de diagnóstico, de ferramentas. Cara, eu tenho certeza, tem muita gente que compra osciloscópio. Às vezes até na empolgação. E tem dificuldade de usar. E a gente tá lá para te ajudar, cara. Eu tô lá para te ajudar nisso. Eu tô lá para mostrar para você, o Celso, você também. Tá lá para dar uma força pro cara poder diminuir cada vez mais o tempo de diagnóstico na oficina. Então, não, com certeza. No nosso YouTube nós temos mais de 200 vídeos ensinando a mexer no osciloscópio. É só assistir, cara. De graça. Aí vem aquela história que a gente acabou de falar, que você falou quando você emagreceu, de você conseguir se manter indo treinar, fazendo regime, ficar um tempo sem beber bebida alcoólica. Pra quê? Essa doeu, velho. Essa doeu demais, velho. Então, tudo é o quê? Uma questão de disciplina, né? A disciplina, ela faz toda a diferença na vida da gente. E quando você pega uma disciplina, é difícil, mas lá na frente, o resultado ele é fantástico. E, gente, oficina mecânica dá dinheiro. Dá. Desde que você tenha esses processos bem alinhados, tá? Com a tua equipe. A coisa anda bonito. Dá dinheiro. Tô errado? Não, tá certíssimo. Dá dinheiro. Eu posso até complementar que, como eu já disse anteriormente, oficina cheia não é sinônimo de dinheiro no bolso.
né? Na minha garagem, eu tô falando pra todo mundo ir pra garagem de casa, não é isso. Mas o meu exemplo de ir pra garagem e, tipo assim, vamos supor, eu dei 10 passos pra trás pra dar 2 pra frente. Então voltei bastante, coloquei a cabeça no lugar e falei assim, cara, tem que ser assim. Hoje, se eu for montar uma oficina, que eu ainda quero ter novamente, eu vou começar pequeno, não vou começar grande, e vou fazendo isso gradativamente. Então, assim, para você fazer a diferença em uma determinada área, um determinado lugar, uma determinada profissão, você vai ter que agregar algumas funções que outras pessoas não fazem. Então, por exemplo, por incrível que pareça, Celso, hoje eu moro no Nordeste, difícil a gente achar uma empresa que mexa com ar-condicionado automotivo. Lá, né? Lá, todo mundo mexe com injeção, todo mundo faz motor, tem centro automotivo, mas mexer manutenção com ar-condicionado é difícil. Poucas. São poucas. E as que tem, se deram bem. Porque como a demanda é pequena, sobraram elas. Então, por exemplo... A demanda é grande, a demanda, né? Isso, a demanda é grande. Então, por exemplo, o cara vai fazer uma manutenção num evaporador do ar-condicionado. Um exemplo. Cara, ele tem um cara preparado para fazer isso, para desmontar painel, para arrancar banco, para arrancar console, para levantar carpete, para chegar no sistema de airbag, saber exatamente o que tem que fazer. E quando ele vai montar tudo isso daí, ele sabe exatamente também o que tem que fazer e os procedimentos, os ajustes, as cargas, a pressão. Só que são poucas pessoas que fazem isso. E esse cara está se destacando cada vez mais. Eu fui para uma cidade chamada Juazeiro do Norte, no Ceará. Nossa, Juazeiro é conhecidíssima. Quando eu falo cidadezinha, é porque é uma forma de falar. Muito pelo contrário. A cidade tem até metrô, cara, pra você ter uma ideia. Eu não sabia. Baita de uma cidade bacana. Só que, por exemplo, tinha um cara que mexia com direção elétrica. E quando eu fui lá, ele foi lá exatamente fazer o meu curso. E quando ele viu toda a técnica que a gente tinha passado para ele investiu em ferramenta, comprou simulador, comprou osciloscópio, comprou scanner. Hoje, o cara tá aumentando até o espaço porque não tá dando conta de receber carro com defeito de direção, porque ele é o único na cidade. Ei, Juazeiro do Norte tem mais de 120 oficinas, pelo que me falaram. Mais de 120. Nós convidamos todas para fazer o treinamento. Sabe quantos foram? Umas 15. 8. 8? 8. O interesse, né? Então, quer dizer, aí o cara que se deu bem, que está se dando bem, ele está sendo taxado de estrela. Mas, cara, ele foi se informar, velho. Ele correu atrás. Ele falou assim, se você tiver um treinamento em São Paulo, eu vou aí fazer um treinamento em São Paulo, cara. Eu falei, não, pode vir pra cá, que ele quer se aperfeiçoar. Aquele lá não foi o suficiente. Ele gostou tanto que ele quer mais. Porque ele sabe que ele vai agregar isso e vai ganhar dinheiro. Lógico, como ele tá ganhando. Claro, por isso que a pessoa que tá na sua cidade, ele tem que ver o quê? Qual é a dor? Qual é a dor da cidade? O que tá faltando? E os carros hoje, todos têm câmbio automático, direção elétrica, ABS, airbag, TPMS, que é o sensorzinho do bico do pneu. E tem que... O pessoal precisa fazer alinhamento 3D. Agora tá entrando nessa parada do ADAS. Exato. Que tudo quanto é carro tem esse demônio dessa câmera filmando tudo. Então, mas só que é o seguinte, cara. Isso aí, o princípio de funcionamento deles vem do airbag, do ABS e da direção. Então, é um conjunto de coisa, né? Então, mas eu digo assim, a pessoa ela tem que enxergar isso e falar assim, esse é o caminho. É aqui que eu vou, né? E se especializar, aprender, se equipar, investir. Tá aí. Dá certo, né? Dá certo. Funciona. Meu amigo Alex, muito obrigado pela sua participação. Já acabou, cara. Eu tava adorando fazer esse negócio. Os meninos estão dormindo ali já. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi muito válido aí as dicas que você passou. Essa conversa foi bem sadia, né? E eu espero que ajude muita gente. E da próxima vez que você vier para cá, vamos combinar mais um bate-papo. Com certeza. Quero agradecer a equipe, você, por me receber tão bem aqui em Maringá. Eu nunca fiz esse negócio aqui, é a primeira vez. Eu adorei fazer esse negócio aqui, cara. É um negócio bacana porque conta um pouco da nossa história, leva bastante informação e acima de tudo, é uma coisa bem descontraída, porque a gente está falando a mesma língua. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, cara, fala aquilo que você faz.
Não precisa você ficar inventando moda só pra você aparecer. A gente não precisa aparecer mais. Sabe? Se você é bom naquilo que você faz, a galera vai vir te procurar de qualquer forma. Se você é bom, acontece, né? se você é bom, por exemplo, você tem uma oficina, você é bom em ar-condicionado e você faz o trabalho direitinho, a galera vai vir atrás de você, cara. Não precisa mais você estar na avenida, porque a minha garagem era numa rua simples. A galera vinha atrás porque a gente fazia o serviço de airbag, ABS de direção de forma correta. A gente não enganava ninguém, entendeu? Então faça isso. Faça a coisa certa, faça a coisa acontecer. Não tem o que dar errado, velho. Não tem. Agora, num âmbito em geral, você sabe que o reparador é a terceira profissão mais desconfiada do mundo, né? A gente perde para político e para advogado, e em terceiro é o reparador. E a gente tem que mudar isso. Para quando um cliente levar um carro para sua oficina, ele confiar no teu trabalho. Ele confiar em você. Porque ele sabe que você é bom. Então ele sabe que se você trocar determinada peça, fazer determinado diagnóstico, cara, ele vai te dar o aval para você consertar ou para você reparar. Então, faça a coisa correta. Não tem o que dar errado. Não perde. Não pensa no dinheiro. O dinheiro é a consequência do sucesso que você vai ter. Eu sou prova viva disso. Hoje eu não ligo. Não pense em ganhar seguidor. Tem muito reparador hoje que gosta do YouTube, do Instagram, porque quer ganhar seguidor. Né? Instrutor. Pronto, tem muito instrutor. Não pensa nisso não, cara. Faça teu trampo. Faz teu trampo um dia de cada vez. Você não tem... O reparador não tem costume de usar osciloscópio? Meu, pega 1 hora por dia. Fecha a oficina às 18, fica até às 19, não vai doer. Não vai doer. Durante 5 dias, são 5 horas de treinamento. Se você for contabilizar isso num mês, dá quase 20 horas de treinamento. Você treinando. Pega um sinal e treina aquele sinal. Eu tenho certeza que em 3 meses você tá bom, velho. Agora, só se você não quiser. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado pela dica. E eu agradeço. Valeu mesmo. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Alex. Tamo junto. Valeu.